Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós estamos conectados através das nossas redes sociais. E para nós é uma alegria tê-lo conosco nessa noite, participando deste culto. Nossa missão é levar ao seu coração uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra que venha realmente trazer ao seu coração algo de Deus que venha ser relevante na sua vida. E nessa noite nós queremos cultuar o Senhor mais uma vez, juntos. Você na sua casa, onde você estiver nesse momento, nosso desejo é que você possa estar percebendo a presença de Deus na sua vida. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio deles. E você na sua casa reunido com o seu familiar, Deus também está com você. Mesmo aqueles que porventura estão sozinhos em algum lugar nesse momento, Deus está com você também, querendo te abençoar. Eu quero te convidar nesse momento a orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo a Ele pela oportunidade que você tem de cultuá-lo, pela oportunidade que você tem de nesse momento estar levando a Ele o seu pensamento, levando a Ele a sua oração, o seu louvor. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos e converse com Deus nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por podermos cultuar o Senhor mais uma vez. Nosso desejo é estarmos juntos em um local separado para essa adoração. Mas, ó Deus, enquanto não podemos fazer dessa forma, nós estamos cultuando ao Senhor de forma online, onde cada membro está em casa, está com seu familiar, está reunindo com outros nesse momento para cultuar o Senhor. E nós estamos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma direção, de buscarmos do Senhor, conhecer a palavra do Senhor e conhecer a Tua vontade para a nossa vida. E, ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor possa produzir no nosso coração, mais uma vez, pela Tua palavra, a mudança, a transformação que o Senhor deseja. Fica à vontade para ministrar o nosso coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero desde já deixar um texto da palavra de Deus que está lá em Malaquias capítulo 3, o verso 1. Lá está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, hoje nós estamos com o nosso Ministério de Louvor completinho. E eu quero passar a palavra para eles nesse momento. Eles vão ministrar cânticos que exaltam o nome do Senhor. E você, junto conosco, poderá louvar o nome do Senhor nesse momento. Está com a palavra, Ministério de Louvor. Venhamos ser sedentos da presença do Senhor. Que venhamos honrá-lo no nosso coração. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Queremos sentir a Tua graça, Pai. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder, então vem enviar Teu coração, Deus amar. Quero
Só
Nesse momento eu quero meditar na palavra de Deus juntamente com você, nesse tempo onde muitas pessoas estão vivendo tempo de provações, famílias passando por provações, pessoas passando por provações, nações passando por provações. No domingo passado, nós pensamos na história de Jó, naquilo que Deus fez na vida de Jó, na provação que Jó passou e na resposta que Deus tem para a nossa vida, para esse tempo que estamos vivendo, assim como teve na vida de Jó. E hoje nós queremos pensar também numa direção um tanto quanto parecida. Talvez você esteja vivendo alguma provação, talvez você esteja passando por situações na qual você às vezes não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo o que está acontecendo na grande totalidade do nosso planeta Terra. E eu quero dizer para você que apenas acredite, apenas confie em Deus. Ele pode estar te provando, mas Ele cuida de nós, cuida de você. E com certeza Deus está cuidando de você em tudo isso que está acontecendo. Então apenas confie. Deus pode estar provando você. E para nós darmos base nessa meditação que queremos fazer nessa noite, nós vamos ler a palavra de Deus e é ela que vai nos dar a direção. A palavra deve vir ao nosso coração, mas deve ser a palavra de Deus e não palavra de homens. Por isso eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler sobre a experiência que Jesus teve ao ser tentado. E eu gostaria que você estivesse bem atento, porque Deus vai falar ao seu coração naquilo que você está vivendo hoje e naquilo que Jesus Cristo viveu e serve de exemplo para nós. Façamos então a leitura de Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Apenas confie, Deus pode estar te provando. Esse é o tema da meditação que nós vamos fazer nessa noite. A experiência do homem desde o princípio está ligada ao contato físico. As pessoas precisam apalpar tudo, aonde o ver significa apalpar. Nós podemos exemplificar isso lembrando de quando vamos numa loja, especialmente uma loja de roupa, uma loja de eletroeletrônicos, etc. Você chega e vê a roupa na vitrine e fala com o vendedor: eu posso dar uma olhadinha? Ou seja, você quer dizer que quer pegar, quer apalpar, porque olhando você já está, mas enquanto você não pega naquela roupa, naquela peça, você
não se dá por satisfeito. Se não vermos, não acreditamos. Se não apalparmos, não temos uma experiência real. Essa é a sensação que o ser humano tem. Isso é o contrário do que estamos experimentando hoje, onde o vírus da Covid-19 não pode ser visto a olho nu e nem pode ser apalpado, mas ele é real. E dessa forma fica mais do que provado que nem tudo que é real pode ser visto ou apalpado. Por exemplo, a energia, o vento são reais, mas não podem ser apalpados. Em relação a Deus, às vezes nós acreditamos apenas naquilo que vemos ou sentimos. Se não sentir a presença de Deus, Deus não está nesse lugar. Às vezes dizemos isso e assim colocamos o si como uma condição para crer e para confiar em Deus. Se Deus me abençoar, se Deus me curar, se Deus abrir a porta que eu preciso, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus fizer aquilo outro, eu acreditarei nele e confiarei nele. Esquecemos que o milagre e o mover de Deus é precedido pela fé. Deus não age sem a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, o verso 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus age quando nós cremos nele, quando nós o agradamos. O Salmo 37, verso 4, fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aquilo que deseja o seu coração. Meu querido, o que mais Deus tem que fazer para que você perceba que Ele está cuidando de você, mesmo diante de provações? O que Deus precisa fazer para você entender que você precisa se render aos pés dele completamente sem reservas? Até as provações que você passa são para o seu bem. O grande problema é que nós não queremos provações. Nós queremos apenas a bonança. Queremos apenas a calmaria. Ou seja, queremos apenas as bênçãos de Deus. E quando as coisas começam a dar errado, Deus já não serve. Deus se esqueceu de mim. Deus busca então aqueles que querem adorá-lo, mas aqueles também que querem obedecê-lo. A obediência vem antes da adoração. Eu te pergunto, você é obediente a Deus? Jesus era completamente obediente ao Pai. E Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Esse texto que nós lemos mostra que Jesus realmente era o Filho de Deus, que ele era capaz de superar a Satanás e as suas tentações. Uma pessoa não pode demonstrar obediência completa, verdadeira, se não tiver a oportunidade de ser desobediente. E talvez Deus permita você ser provado, você ser tentado, para ver se você é realmente fiel. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2, vai falar que Deus guiou o povo de Israel pelo deserto para afligi-los e prová-los. Queria ver como eles reagiriam e se eles estavam dispostos a obedecer a Deus. O texto de Deuteronômio 8, verso 2 fala o seguinte: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Meu querido, Deus pode estar te conduzindo por um caminho, estar te provando, para saber se a sua fé realmente é verdadeira. Nós também seremos provados. E sabendo que a prova virá, nós deveríamos estar alertas, preparados para enfrentá-la.
nós deveríamos levar a sério textos como Mateus 26, o verso 41. A carne é fraca. Lá fala, vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. As nossas convicções são verdadeiras se realmente resistirem sob pressão. Então seremos provados. A tentação de Satanás serve para mostrar que Jesus era humano e proporcionou a Jesus a oportunidade de reafirmar o plano de Deus e o seu ministério. Serve como exemplo a seguirmos quando nós somos tentados. E a tentação que Satanás colocou sobre a pessoa de Jesus demonstra a ausência de pecado na vida de Jesus, porque ele foi tentado e não cedeu à tentação. Satanás tentou a Jesus, mas Jesus nunca pecou. Em algum momento nós podemos nos sentir sujos após sermos tentados. Entretanto, a tentação por si só não é pecado. Nós pecamos quando nós cedemos à tentação e desobedecemos a Deus. Então, lembrar da tentação de Jesus vai nos ajudar a mantermos firmes, de pé, a mantermos afastados da tentação. E é melhor nós assumirmos a tentação, assumirmos as nossas fraquezas para podermos resistir a essa tentação, do que termos que confessar o pecado porque desobedecemos a Deus. Assim, nós devemos então estar atentos a todo momento contra os ataques do diabo. Assim como Deus permitiu Satanás provar Jó, tentar Jó, Deus também pode permitir Satanás nos tentar, nos provar, assim como fez também com Jesus Cristo. E nessa noite nós vamos ver pela palavra de Deus que as tentações de Satanás se concentram em três coisas, em três áreas: os desejos físicos, os desejos supérfluos e orgulho, e posses e poder. Então vamos falar sobre a primeira área que Satanás nos tenta, são os desejos físicos. É interessante que Jesus não foi tentado no templo, não foi tentado no seu batismo, mas ele foi tentado no deserto. Ele estava cansado, estava solitário, estava faminto, ele estava num estado muito vulnerável. Satanás com frequência nos prova quando nós estamos vulneráveis, quando estamos cansados, quando estamos solitários, enfrentando decisões importantes ou até mesmo incertezas. Porém, Satanás gosta também de nos tentar por meio de nossas virtudes, no momento em que somos suscetíveis ao orgulho. E o verso 3 do texto que nós lemos fala: o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. A condição física de Jesus não era boa depois de um jejum de 40 dias. Mas Jesus optou por não usar o seu poder ilimitado como Deus para satisfazer as necessidades natural de alimento. Talvez você esteja pensando assim: mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, mas ele é Deus, ele poderia nem sentir fome. Não, Jesus abriu mão do seu poder divino para poder passar por essa prova. Os alimentos, a fome e os desejos de comer são bons, mas naquele momento não era para Jesus. Jesus tinha decidido deixar de lado o uso ilimitado e independente do seu poder divino, a fim de experimentar sua humanidade em plenitude. Também nós podemos ser tentados a satisfazer um desejo que é normal, mas de uma forma incorreta ou em um mau momento. O sexo, por exemplo, antes do casamento, do matrimônio, o roubo para obter alimentos, é uma maneira de satisfazer desejos legítimos que Deus nos deu, mas de maneiras que Deus desaprova. Lembre-se então que muitos de nossos desejos são normais, são bons, mas eles devem ser satisfeitos da forma correta e no momento oportuno.
Jesus foi capaz de resistir a todas as tentações de Satanás, não simplesmente porque conhecia as Escrituras, mas porque ele obedecia às Escrituras. Efésios capítulo 6, o verso 17, diz que a palavra de Deus é uma arma, ela é espada de 2 gumes, ela deve ser usada em combate espiritual. Saber os versículos bíblicos é muito importante para resistir os ataques de Satanás, mas obedecer o que a palavra de Deus diz é ainda mais importante. E o diabo também sabe versículos bíblicos, ele conhece as Escrituras, mas ele não obedece. Então conhecer a Bíblia é importante, mas é ainda mais importante fazer a vontade de Deus, cumprir os desejos de Deus para a nossa vida. Queremos então falar sobre a segunda área que Satanás nos ataca, são os desejos supérfluos e o orgulho. O templo era o centro religioso da nação e o lugar onde os judeus esperavam a chegada do Messias. Nós lemos lá no início, Malaquias capítulo 3, o verso 1, e lá está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Herodes o Grande tinha reformado o templo na esperança de ganhar a confiança dos judeus. O templo era um edifício mais alto da região, e o pináculo do templo era provavelmente a parede que sobressaía ao lado da colina, de onde se podia ver o vale. Desse lugar, Jesus podia ver Jerusalém e vários quilômetros ao redor. Ali o diabo tentou Jesus para que Jesus pudesse pular daquele alto do templo. E Satanás então diz, lá no verso 6, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás tentou Eva lá no jardim do Éden. E aqui Satanás prova Jesus Cristo. Satanás é um anjo caído. Ele existe no mundo real, ele não é simbólico. E constantemente está lutando contra os que obedecem e seguem a Deus. As tentações de Satanás são reais. Ele quer que façamos as coisas à sua maneira, ou a nossa maneira, mas não da maneira de Deus. Jesus vai um dia reinar sobre toda a criação. Mas aqui Satanás queria que Jesus se proclamasse rei prematuramente. Se Jesus fizesse isso naquele momento, a sua missão na terra, que é morrer por nossos pecados e nos dar a oportunidade de vida eterna, estaria acabada. Quando as tentações parecem ser duras demais, lembre-se que Satanás, que é o diabo, pode estar procurando atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Deus não é o nosso mago, não é um gênio da lâmpada para fazer tudo o que nós queremos. E em resposta às tentações de Satanás, Jesus disse que ninguém deveria tentar a Deus, fazendo uma citação de Deuteronômio 6, o verso 16. Talvez em algum momento você desejou pedir a Deus que fizesse algo para demonstrar a existência dele, para demonstrar o amor dele pela sua vida. Em certa oportunidade, um homem pediu a Jesus que enviasse um sinal para que as pessoas acreditassem. E Jesus lhe disse que se eles não criam através daquilo que estava escrito na Bíblia, não acreditariam mesmo que alguém ressuscitasse e viesse lhes admoestar. Está narrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Deus quer que nós vivamos a fé, não por vista. Não tente a Deus, nem procure manipulá-lo. É interessante que Satanás citou as Escrituras para fazer com que Jesus pecasse. E algumas vezes os amigos
apresentam algumas razões atrativas e convincentes para nos induzir a fazer o que sabemos que não é correto, fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Inclusive, às vezes, nossos amigos e aqueles que estão ao nosso redor usam versículos bíblicos que aparentemente dão base ao ponto de vista deles. Mas, meu querido, estude a Bíblia cuidadosamente, observe o texto bíblico, observe o contexto dos versículos, de modo que você possa entender os princípios de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. E somente ao compreender realmente o que a Bíblia diz em sua totalidade, você pode reconhecer os enganos de interpretação que há tanto por aí. Então se apegue à palavra de Deus para que ela não seja usada de forma errada, fora de contexto, e você seja enganado. Em terceiro lugar, em terceira área que Satanás nos tenta, são as posses e poder. O verso 8 e o verso 9 do texto que lemos diz o seguinte: pois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Será que Satanás tinha poder para dar a Jesus os reinos do mundo? Acaso Deus não tem controle sobre todas as coisas? Satanás mentiu a respeito daquilo que implicava o seu poder, ou ele pode estar se referindo ao domínio temporário que ele tem aqui na terra por causa da natureza pecaminosa da humanidade. A tentação que Satanás mostrou a Jesus aqui nesse ponto era Jesus se mostrar ao mundo como o seu governante, que ele já era o governante, sem ter que executar o plano de salvação. O diabo aqui tentou distorcer a perspectiva de Jesus, procurando levar Jesus a colocar a sua atenção no poder do mundo e não nos planos de Deus. Satanás ofereceu a Jesus o mundo inteiro se ficasse de joelhos e lhe adorasse. Hoje Satanás nos oferece o mundo através da ostentação, através do materialismo, e nós podemos resistir às tentações de Satanás da mesma forma que Jesus resistiu. Meu querido, não se dobre diante das ofertas de Satanás. Se alguma vez você desejar o que o mundo lhe oferece, lembre da palavra de Deus e obedeça. Deuteronômio 6, o verso 13 diz: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. E a Bíblia nos fala, lá em Hebreus capítulo 4, verso 15 e verso 16, que Jesus foi tentado como nós somos, mas Ele não cedeu nenhuma vez e não pecou. Ele sabe por experiência o que nós vivemos hoje, o que nós estamos experimentando, e Ele deseja nos ajudar e tem o poder para nos ajudar em toda e qualquer dificuldade. E Jesus resistiu o mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio dos céus, mas ele resistiu com a palavra de Deus, palavra escrita, e a palavra que foi empregada na sabedoria do Espírito Santo. É um meio que está à nossa disposição hoje também. Então, usemos a palavra de Deus, obedeçamos a palavra de Deus, e com certeza nós poderemos resistir aos ataques de Satanás que vêm sobre a nossa vida. Eu quero concluir então dizendo que a coisa mais verdadeira é que Deus cuida de nós, Ele cuida de você. E mesmo diante de uma provação, de uma tentação, Deus continua cuidando de você, até mesmo naquele momento que você acha que está sozinho, aquele momento que você se sente sozinho. Você não precisa ver as pedras serem transformadas em pães para saber que Deus cuida de você. Não troque a sua comunhão com o Senhor pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, bens materiais. Como um deserto
Isso tudo vai passar, por isso resista. Deus pode estar te provando, apenas confie nele. E quando a sua força se esgotar, o anjo do Senhor vai te alimentar. Você não precisa se lançar de um lugar alto para ver Deus demonstrar o seu poder na sua vida. Deus está ao seu lado a todo momento. Será que você precisa ver fenômenos para crer que Deus está trabalhando por você? Faça do louvor, da sua adoração, em meio a essas provações que você está vivendo, uma estratégia, sabendo que o deserto vai passar, porque o Senhor está cuidando de você. Então, apenas confie. Deus pode estar te provando. E a fé, quando colocada à prova, se ela perseverar, ela realmente é verdadeira. Que nós possamos então ser aprovados pelo Senhor, resistindo tudo aquilo que vier contra nós, todas as provações. Eu quero te convidar a orar nesse momento, a colocar diante de Deus a sua vida, colocar esse momento que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma grande provação, talvez a maior provação da sua vida, uma provação que você ainda não tinha vivido tamanha. E eu quero te convidar nesse momento a você colocar diante de Deus em oração. Vamos falar com Deus? Ó Deus, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Palavra de exortação, palavra de ânimo, palavra de incentivo, aonde nós podemos olhar para a experiência que o nosso Senhor Jesus Cristo teve quando ele foi tentado, quando ele foi levado ao deserto após um jejum de 40 dias e 40 noites, quando Jesus estava debilitado fisicamente, aonde Jesus, homem, pôde ser colocado à prova, e aonde, ó Deus, o Senhor Jesus resistiu, aonde ele foi perseverante até o fim, aonde ele não cedeu às tentações de Satanás, mas obedeceu à palavra do Senhor, obedeceu à vontade do Pai, sendo fiel até o fim. Ó Deus, que essa experiência de Jesus nos ensine, nos edifique, nos ajude a vivermos uma vida de perseverança diante do Senhor, nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida de santidade, que a experiência de Jesus nos leve a obedecer a Tua palavra, e ó Deus, diante das provações, diante das tentações, que nós venhamos resistir e não venhamos pecar contra o Senhor, o nosso Deus. Ó Deus, se porventura, neste momento, há vidas colocando diante do Teu altar a sua vida, a sua aprovação, colocando a sua família. Ó Deus, olhe para esse coração que se quebranta diante do Senhor. Olhe para esse coração que pede ao Senhor a sua ajuda, a força do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja fortalecendo esse coração e que a palavra do Senhor continue ensinando, continue ecoando neste coração e que esse coração permaneça firme diante do Senhor. Ó Deus, livra-nos do mal, nos ajude, ó Deus, a resistirmos tudo aquilo que nos é oferecido, que não são ou não é da vontade do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid-19, onde muitas famílias, muitas pessoas estão sendo provadas, ó Deus, dá-nos a Tua força, dá-nos a Tua sabedoria para que possamos resistir. Faça-nos parecidos com o Senhor Jesus para obedecermos a Tua palavra. Ó Deus, continua conosco, continua abençoando a nossa nação, continua abençoando cada nação que tem passado por lutas e provações nesse tempo. E, ó Deus, que isso possa passar, assim como aquela tentação que Jesus Cristo viveu, passou, aquele deserto na vida de Jesus passou, que essa pandemia também venha passar e que nós possamos, ó Deus, ser sustentados pelo Senhor, pelos seus anjos, para que possamos realmente ser vencedores nessa situação que estamos vivendo. Abençoe a Tua igreja,
que a tua igreja permaneça firme diante do Senhor, que a tua igreja continue anunciando a palavra do Senhor, que a tua igreja continue anunciando a Jesus Cristo, que se encarnou, viveu entre nós, foi tentado em todas as áreas, mas permaneceu puro, permaneceu firme, sem pecado, e ele sendo nosso sumo sacerdote, ele não precisa se oferecer a todo momento ou a todo ano, mas o seu sacrifício é verdadeiro, é suficiente, é eficaz. O sacrifício que Jesus Cristo fez, ele vale para todos aqueles que depositam a sua fé nele em todos os tempos. Que nós possamos, como igreja do Senhor, perseverar pregando esse evangelho verdadeiro, esse evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ó Deus, também ajude-nos a viver nesse momento sem perder a direção do Senhor, sem perder o foco, que nós estejamos focados no avanço, no crescimento do reino do Senhor, e que não venhamos, ó Deus, nos envolver apenas com os nossos projetos, com os projetos deste mundo, mas que possamos fazer aquilo que vai redundar para a glória da vida eterna. Nós entregamos a Ti, Pai, este culto, esse momento, entregamos a Ti cada coração, cada vida que se derrama diante do Senhor nessa noite. E nós oramos ao Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um culto online. Somos da Terceira Igreja Batista em Itabira. Desejamos que você continue conosco. Domingo que vem estaremos novamente através deste canal anunciando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e continue firme na presença do Senhor. Apenas confie, porque Deus pode estar te provando. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ter mais uma canção ainda com o Ministério de Louvor e com essa canção já estaremos encerrados. Fica com Deus.